O que que você faz quando você está escrevendo ali sua história, você está escrevendo o que você quer de contar ali e você trava? Você, caralho, o que que eu faço agora? Né? Meu nome é Diogo, sou escritor, sou ghostwriter, trabalho aí com marketing de comunicação há mais de 15 anos e hoje eu vou mostrar para vocês um método, né? Uma ferramentinha que eu uso sempre quando eu estou travado. No geral, quando a gente fica travado em alguma cena, né? Ou quando a gente escreve e sente que não está legal ainda, é porque a gente ainda não acertou no detalhe da história que aquela cena tem que trazer para a narrativa no modo geral, tá? Então, ou a gente está errando em como a gente está se posicionando como autor, ou a gente está errando em para quem a gente está contando a história, ou a gente está errando no problema que a gente está tentando resolver, tá? E aí um dos grandes erros que eu cometo sempre, assim, eu tenho que estar sempre fazendo esses frameworks e essas ferramentas para resolver, é de achar que as coisas estão muito escritas em pedras, né? Então o que a gente tem que fazer é meio que mudar um pouco a visão que a gente está tendo, dar um zoom out e tentar melhorar e escrever melhor, né? E aí eu sigo esse frameworkzinho, tá? Eu vou trazer alguns exemplos aqui. Então vamos lá, pensa na seguinte história. Uma jovem princesa vê seu pai ser assassinado e trama uma vingança, né? Então, isso parece um resumo assim de um bom resumo de uma história. Mas essa história pode ser contada de várias maneiras. Então vamos lá. Imagina que você é um escritor de teatro, né? O seu leitor único é sua plateia e você quer gerar uma catarse nessa plateia. Você quer que eles saiam chorando, você quer que eles saiam aplaudindo e com o coração pulsando ali de ver que aquilo foi ótimo para eles, né? Então o que que você faz? Como é um teatro, você vai ter que pegar uma cena específica dessa história e aí ir variando dessa cena, né? Essa história aqui, esse resumo dessa história é a história da Electra, né? Que é uma peça famosa aí tanto pelo Sófocles, se eu não estou enganado, quanto pelo Eurípides. Então, o que a gente está fazendo aqui é pegando uma cena, construindo ali um, dois, três atos e gerando essa catarse nesse público, focando em um aspecto específico. Então a gente pode pensar, a Electra, depois de cometer a vingança, depois de tramar e cometer essa vingança, ela fica maluca, ela fica nervosa, ou ela quer continua na sede de se vingar. Então eu quero gerar uma catarse nas pessoas, delas ficarem nervosas junto com a Electra, né? Então o que eu estou fazendo aqui é pegando uma cena, escolhendo os detalhes que eu quero dessa história para conseguir focar e gerar gerar essa linha narrativa que eu vou seguir, né? Mas eu também poderia, por exemplo, ser um terapeuta e usar essa mesma história para explicar para um paciente que sofreu uma vingança o que leva uma pessoa a ter uma vingança para ele tentar quebrar um ciclo de violência. Vamos dizer que esse paciente meu ele sofreu uma vingança de alguém, ele sabe que foi uma vingança, agora ele quer se vingar de volta, né? E aí vai ficar esse ciclo vicioso. Então eu, como terapeuta, vou contar essa história da princesa que vê o pai ser assassinado e trama uma vingança, muito mais para dar uma lição de moral ali, né? Para dar uma explicação de que se ele continuar se vingando de volta ou retribuindo a violência, ele vai ficar num ciclo eterno. Então, a forma que eu vou contar essa história vai ser totalmente diferente da forma que eu vou contar a história ali no teatro, né? Que foi o exemplo anterior. Então, se no teatro eu peguei uma cena e eu escolhi um detalhe específico, aqui eu quero escolher um outro detalhe, que é encerrar os ciclos de violência, encerrar os ciclos de vingança, né? Então, vocês estão vendo como uma mesma história, só por eu ter mudado alguns fatores ali, né? Só por eu ter mudado a visão que eu tenho dessa história, já adquiri um novo jeito que eu posso narrar ela. Então, se no teatro eu vou narrar uma cena, aqui eu posso contar a história inteira, mas sempre valorizando os detalhes de por que esses ciclos são ruins, né? Mais um exemplo aqui. Imagina que você é um adolescente, né? Você está sendo ali uma pessoa adolescente. O seu leitor único ali, né? É uma amiga ali do colégio e essa amiga sua quer se vingar de uma pessoa. E você vai contar essa história justamente para dar uma lição de moral de, pô, não se vinga, maior perda de tempo e tudo mais. Sabe, mó, tipo, isso só vai te trazer problema no futuro e etc. Você vai entrar num ciclo que você não quer sair e tudo mais. Então, mais uma vez, talvez eu simplifique essa história e valorize a lição de moral do final só para conseguir contar rápido isso para minha amiga e fazer com que ela não queira se vingar. Então vocês estão vendo como esses elementos, como só trazer esse olhar
já muda um pouco, já dá uma arejada no que a gente tem, né? Então eu gosto sempre de falar que, e quando eu tô travado eu sempre penso isso, eu gosto de pensar o seguinte, eu tô acertando no meu leitor o que ele quer ouvir, ou eu tô acertando no problema ali que eu quero que essa cena passe, né, que eu quero que ela resolva, né, o objetivo dela, ou eu tô contando essa história como se eu fosse, qual é o meu objetivo ali como autor mesmo, qual é o tom de voz, o que eu tô querendo fazer. Esses 3 pontos ajudam muito a clarear mesmo, né? Principalmente quando a gente tem essas cenas que a gente faz meio que no automático ali para compor o enredo e aí a gente vê no final que, pô, não tá encaixando direito. Então, esse é um exercício que eu costumo fazer. Espero que vocês consigam usar também na vida de vocês. Espero que seja bastante útil, tá? Então, sempre lembrem desses 3 itens, né? Você pode mudar o jeito que quem é o autor da história, no fim das contas. Então, muda um pouco o tom de voz, as técnicas que ele usa. Você pode mudar o leitor único, né, que é aquela pessoa que vai ouvir a história, pensa especificamente numa pessoa só. E também o problema, né? Qual é a moral que você quer resolver ali, né? Qual é o problema final que esse leitor tem que você contando essa história vai resolver para ele, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, é um vídeo mais curtinho mesmo. Eu tento postar um vídeo curto desse uma vez por semana, mais ou menos, então já se inscreve para ver os próximos. E uma vez por mês também eu dou umas aulas bem mais longas, são aulas mesmo. Tem inclusive, já está no ar uma de Jornada do Herói. Então, entrem aí, fiquem à vontade, se inscrevam no canal. Entrem também no site que está na descrição. Esse site tem vários materiais gratuitos e vocês podem achar lá minhas redes para trocar uma ideia comigo. Beleza, pessoal? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.